A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Para mim, o ministério sempre foi a prioridade número 1. Deus ensinava-me a pastorear, e essa aventura era como sair em busca de diamantes. Passava pelo fogo e pela água. Houve momentos em que tive de encarar a morte, e por momentos eu caía na armadilha do orgulho. Pensava que podia trabalhar por meus próprios meios. Estava equivocado. O ministério era de Deus. Seus também eram o sonho e o propósito. Eu era só um administrador do que era dele, mas ao mesmo tempo necessitava de outros administradores, pois entendi que o ministério era um trabalho em equipe. Pastorear era trabalhar em equipe com Deus e com os membros da igreja. Depois de graduar-me na escola do deserto, Deus instruiu-me na escola do ministério. Depois de 1 mês de ter desmaiado, Deus rompeu alguns métodos que utilizava na igreja. Eu passava dias inteiros deitado em meu apartamento. Decidi não abandonar o ministério jamais. O missionário John Houston e a pastora Choi dirigiam a igreja. Eu me dava conta de que as necessidades das pessoas não eram totalmente supridas. A Coreia era um país pobre e os membros faziam tudo o que podiam para manter em dia as finanças da igreja. Descobri que era de vital importância motivar os novos convertidos e torná-los participantes do ministério, mas não sabia como fazê-lo. Eu descansava e não sabia o que deveria fazer. Sentia-me esgotado física e mentalmente. Parecia ser um adorno a mais na casa, pois passava dias inteiros na cama. A advertência foi clara. Não deveria sair sozinho do apartamento, porque poderia voltar a desmaiar. Foram dias de muita angústia e dor. Dormia e orava e pedia a Deus uma saída. No entanto, aqueles dias serviram-me para aprofundar meu conhecimento sobre a Bíblia. Deus preparava-me para me usar de uma forma mais poderosa. Deus deu-me a primeira matéria para estudar. Tratava-se de cura e Espírito Santo. Nunca havia pregado sem a certeza da cura de Deus. Além disso, tinha visto muitos milagres de cura, mas não tinha fé suficiente para curar minha doença. Descobri que meu fundamento bíblico sobre a cura era insuficiente e que uma comunhão íntima com o Espírito Santo era de vital importância. O estudo sobre esses 2 temas levou-me a escrever 2 livros. O título do primeiro livro foi Jesus Cristo, meu curador, e o segundo, Espírito Santo. Um estudo profundo sobre esses temas fez que tanto minha fé quanto meu conhecimento crescessem e tive o privilégio de conhecer mais intimamente a terceira pessoa da Trindade. Tinha ouvido falar de que, como cristãos, temos o dever de ter comunhão com Deus Pai e Deus Filho, mas nunca tinha ouvido falar de que devíamos ter comunhão com o Espírito Santo, o que é possível. Aprendi que comunhão implicava uma relação mais profunda que uma simples amizade. Segundo o dicionário, comunhão significa relação íntima, fundamentada em um profundo e mútuo entendimento, ato de compartilhar com alguém pensamentos e emoções. Deus enfatizou
a importância de desenvolver uma comunhão íntima com o Espírito Santo, em outras palavras, falar com ele sobre minhas ideias, meus pensamentos, minhas inquietudes e minhas emoções. O Senhor disse: pense no matrimônio. Quando um casal contrai matrimônio, a mulher começa a viver na casa do esposo e o esposo não se separa dela. O homem nunca trata sua mulher como um adorno ou um objeto, mas sim compartilha sua vida de uma forma íntima. Digo isso porque quero que sua relação com o Espírito Santo seja assim. Durante 1964 e 1965, estive quase todo o tempo deitado em minha cama e minha relação com o Espírito Santo foi paulatinamente se aprofundando. Enquanto isso, os 2 livros que escrevi foram os mais vendidos, tanto na Coreia como no Japão. Mas esse estudo foi apenas a abertura do que Deus tinha preparado. A essência do que Deus procurava ensinar-me por meio de tudo isso era que devia delegar a alguém grande parte de meu trabalho. Comecei a meditar sobre como poderia dirigir sabiamente a igreja. Como posso pastorear tanta gente? A igreja continua crescendo. Perguntei ao Espírito Santo em um tempo de comunhão íntima: Senhor, que tenho de fazer e como? Deixe ir meu povo para que ele cresça. Fiquei perplexo. Não sabia o que fazer. O que significariam essas palavras? Repentinamente, veio outra voz que me dizia: deixe ir meu povo do reino de Yangshō. Deixe que ele cresça. Sim, Senhor, mas o que queres dizer quando dizes que devo deixá-lo ir para que cresça? Deixe que ele aprenda a caminhar por si mesmo. Ajude-o para que entre no ministério. Essas palavras levaram-me ao estudo bíblico. Abri a carta de Paulo à igreja de Éfeso e recebi uma forte inspiração. Efésios 4:11 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E continuava no versículo seguinte, indicando que os servos de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, haviam sido construídos para aperfeiçoar os santos, os novos convertidos. Isso significava que os novos convertidos podiam desenvolver seu ministério dentro e fora da igreja. Segui a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2, nos versos 46 e 47. Na igreja primitiva, havia 2 tipos de reuniões. Os discípulos reuniam-se no templo e compartilhavam o pão nos lares todos os dias. Diz-se que o número de habitantes da cidade de Jerusalém era de 200.000, enquanto o número de membros da igreja primitiva era de 100.000. Se levarmos em conta que só havia 12 apóstolos, não podemos deixar de nos perguntar: como fizeram para ministrar e supervisionar tanta gente, assim como realizar as visitas aos lares? Impossível! Não resta dúvida de que se reuniam em grupos pequenos nos lares, acompanhado dos 7 diáconos que aparecem em Atos 6. Os novos convertidos visitam lares, ou seja, reuniam-se nas células. Meu paradigma sobre a igreja era o edifício. Jamais imaginei que um lar poderia chegar a ser um centro de adoração. Mas a Bíblia mostra claramente sobre a igreja nos lares. Meditei em minha igreja de forma particular. Nós não realizamos visitas nos lares, só pedíamos às pessoas que se congregassem aos domingos e às quartas-feiras. Descobri que esse havia sido nosso ponto fraco. O Espírito Santo
levou-me a Atos 6. Esse trecho da Bíblia narra como 7 diáconos foram eleitos com o fim de proporcionar o suprimento da necessidade material dos novos fiéis que se acrescentavam cada dia e como os apóstolos limitaram seu labor à oração e à pregação da palavra. Não obstante, depois que Estevão morreu apedrejado, a igreja se dispersou. Como podemos ver no capítulo 8, os mesmos diáconos saíram para pregar a palavra. Nesse caso em particular, Filipe levou o evangelho a Samaria. Em síntese, os apóstolos não delegaram somente a autoridade de administrar a igreja, mas também de pregar a palavra. Segundo Atos, no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas somaram-se à igreja e no dia seguinte outras 5.000. Havia tão somente 12 apóstolos e depois 7 diáconos. Portanto, cheguei à conclusão de que a única maneira de supervisioná-los era por meio de líderes de células. A igreja tinha uma excelente organização para suprir todas as necessidades de seus membros. Isso é o que eu estava buscando. Falei a meu coração, meu entendimento se abrira, como pôde a igreja primitiva consolidar 3.000 membros no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam no seu aposento alto. As necessidades não eram supridas pelo templo, e sim nos lares. Segui a leitura e descobri em outras passagens o mesmo princípio das reuniões nos lares, ou seja, nas células. A célula na casa de Lídia, Atos 16:40, na casa de Priscila e Áquila, Atos 16, do 3 ao 5, na casa de Filemon, Filemon 2, sem sombra de dúvida, a Bíblia continha muitos fundamentos acerca de reuniões nos lares. Além do mais, descobri em Êxodo capítulo 18 que Moisés lutava só, julgando o justo e o injusto de cada litígio. O dever de Moisés era estar sentado todo o dia, escutando e julgando o conflito de sua gente. Seu sogro Jetro observou que a carga era muito pesada para ele e ensinou-lhe o princípio de delegar responsabilidades para suprir todas as necessidades do povo. Em Êxodo capítulo 18, nos versos 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Por meio das Escrituras, descobri que a ação de delegar responsabilidades era da vontade de Deus. Essa ideia passou de minha mente a meu coração em forma de convicção. Se enviasse os diáconos para abrir seus lares e ensinassem a palavra, orassem pelos doentes e se ajudassem mutuamente, desenvolvendo uma comunhão íntima, a igreja cresceria nos lares e o Espírito Santo ficaria muito mais acessível para alcançar os amigos e vizinhos, assim como também motivaria muita gente a frequentar a igreja em reuniões gerais. Esse sistema facilitaria meu trabalho como pastor, sem necessidade de utilizar tempo em assessoria e em visitas a lares. Se tão somente pudesse capacitar líderes novos convertidos, isso facilitaria meu trabalho. Durante 3 semanas, estive planejando como levar a cabo esse novo sistema. Estava consciente de que necessitava da aprovação por parte da junta de diáconos.
e era um desafio apresentar esse novo plano. Os diáconos estavam preocupados com minha liderança. O problema era meu estado de saúde. Conseguia levantar-me da cama, mas custava-me parar e manter-me em pé. O médico aconselhou-me o seguinte: seu coração é muito fraco e todo o seu organismo está muito debilitado. Você sofre de nefralgia e minha única recomendação é que você abandone o pastorado. Por acaso, não existe um medicamento para mim? Lamentavelmente não. Fisicamente, você não tem nenhum problema. Só que vem trabalhando em excesso. Seu problema de coração é por causa do estresse, ou seja, é algo psicológico. A única receita que lhe posso prescrever é que busque um trabalho em que se sinta menos pressionado. As palavras do médico foram como uma sentença de morte com relação a meu ministério, mas não queria abaixar os braços, porque Deus me havia prometido construir uma igreja, assim como também minha cura, ainda que ela viesse após 10 anos. Busquei confiar em Deus mais do que nas palavras do médico. Eu tinha apenas 28 anos de idade e meu corpo estava debilitado como a de um ancião, mas, igualmente, sentia-me muito entusiasmado. Deus me havia mostrado um novo modelo de organização para que compartilhasse o peso da cruz do ministério com a congregação. Em mim existia uma convicção forte, porque Deus me havia prometido. O obstáculo era que não podia ir como um comandante-geral de exército e ordenar aos novos convertidos que realizassem a tarefa. A congregação ultrapassava 2.400 membros e cada vez que eu devia fazer uma mudança, necessitava da aprovação da junta de diáconos. Pai, este é teu plano. Se isso veio do Senhor, eles têm de aceitá-lo. Um mês depois, reuni a junta de diáconos e descarreguei o que havia em meu coração. Como vocês devem saber, estou doente e é impossível eu aconselhar e visitar os lares. Tampouco posso orar pelos doentes. Comecei a mostrar-lhes, à luz das Escrituras, os princípios de grupos pequenos que Deus me havia revelado. Enfatizei que eles deveriam aprender a pararem por si mesmos e entrar no ministério. Então, apresentei os passos que deveriam dar para realizar as mudanças. Mostrei a função das células e seu sistema baseado na Bíblia. As opiniões não demoraram a chegar. Você tem razão. Apresentou um excelente fundamento bíblico. Creio que isso é de Deus. Nós, porém, não recebemos capacitação para cumprir semelhante tarefa. Além do mais, essa é a razão pela qual lhe pagamos o salário, pastor. Outro diácono afirmou: sou um homem ocupado, tenho muito trabalho a fazer. No pouco tempo que me sobra, aproveito para descansar em privacidade. Eu não poderia dirigir células. Basicamente, todos concordaram que a ideia era bíblica, mas achavam que era inexequível. Eu parecia não encontrar o caminho correto para continuar motivando. Eles não recusavam a ideia, mas tampouco a aceitavam, só estavam convencidos de que isso não funcionaria. Ainda que nem todos tivessem dado sua opinião, eu sabia o que guardavam em seu coração. Estavam pensando que era inadequado pedir-lhes que entrassem no ministério, visto que eles ofertavam para que eu cumprisse com essa obrigação. Senti-me incomodado, porque a possibilidade de pensar que eu estava delegando minha tarefa por causa de minha limitação física estava aberta. Dei-me conta de que os irmãos não tinham compaixão alguma.
Ninguém expressou a ideia de contratar um novo pastor, mas escutei, momentos depois, por parte de uma pessoa que tinha participado da reunião, que tampouco iriam descartar essa ideia caso eu apresentasse uma carta de renúncia. Também tinha de levar em consideração que em qualquer momento podia desmaiar. Fui ver a pastora Choi, com quem eu sempre abri o coração, para contar minhas inquietudes e descarreguei tudo o que guardava. Depois de um tempo de oração e estudo da palavra, falamos sobre minhas distintas possibilidades de como realizar esse ministério. E surgiu a ideia de usar as mulheres como líderes. Em um momento de oração e meditação, a pastora expressou sua ideia. Tenho a certeza de que Deus nos mostrou esse caminho porque é sua vontade. Creio que devemos reunir as mulheres para apresentar-lhes esse novo projeto. Inclinei a cabeça, mas quem aceitaria essa ideia? Encontrava-me em Seul, Coreia do Sul, e não nos Estados Unidos. Na Coreia, não havia movimentos feministas e, sobretudo, as mulheres estavam em um segundo plano dentro da sociedade, devido à influência da cultura oriental. Por milhares de anos, a mulher havia permanecido sob a influência do homem, ou seja, a mulher obedecia ao homem. A mulher não conseguia ocupar um lugar importante na sociedade nem na igreja. Eu tampouco era uma exceção e acabava sendo difícil para mim aceitar essa ideia. Como poderiam as mulheres dirigir grupos nos lares? A oposição por parte dos homens era evidente. Além do mais, a Bíblia afirmava em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Como oriental, eu tinha um entendimento muito particular quanto a essas palavras de Paulo dirigidas a Timóteo. O apóstolo escreveu essa mensagem com uma mentalidade oriental. Por tal motivo, quando meus olhos caíram nessa parte das Escrituras, imediatamente a relacionei com minha cultura. Na igreja coreana, os homens sentavam-se do lado direito do templo, olhando da entrada, e as mulheres do lado esquerdo. E no meio havia um véu que separava um dos outros. Quando faltava poucos minutos para terminar o culto, algumas irmãs inclinavam-se o corpo e sussurravam: "Você me escuta? Está aí? Nós nos veremos do lado direito da porta principal." Era necessário que o pastor advertisse as mulheres. Ele dizia: "Irmãs, peço que guardem absoluto silêncio até sua saída do santuário." Eu entendia o que Paulo queria dizer quando explicava que Sara chamava a Abraão meu senhor. Ainda na atualidade, a mulher oriental chama seu marido de meu senhor. Por exemplo, se você perguntar a uma mulher coreana por seu marido, ela lhe responderá: "Meu senhor encontra-se muito bem, obrigada." Por essa mesma razão, quando procurei implementar a liderança feminina, por momentos questionei-me se isso não era só produto de minha imaginação. Deus, queres destruir minha igreja por meio desses pensamentos? Caso eu use as mulheres para dirigir células, todo mundo me dará as costas. Entretanto, Deus me disse claramente: sim, esse é o seu pensamento, não coincide com o meu pensamento, que é usar as mulheres. Senhor, se realmente queres que eu use as mulheres, mostra-me os fundamentos bíblicos. Eu debatia com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, nos dias seguintes, pedi a Deus que me confirmasse a liderança feminina por meio das Escrituras. Fui descobrindo aos poucos a sustentação bíblica. Finalmente, descobri que Paulo não era machista. Ele trabalhava em equipe com as mulheres, mas só quando elas estavam
sob sua autoridade. Em Romanos, capítulo 16, no verso 1, diz que Febe era diaconisa da igreja em Cencreia, o que significa que estava em posição de liderança, mas sob a autoridade de Paulo. Era evidente que o apóstolo havia recomendado Febe como uma serva e também como uma pregadora. O fato de que Paulo lhe tivesse outorgado autoridade para pregar a palavra significava que ela possuía liberdade em seu ministério. Em Romanos 16:3, Paulo faz referência a Priscila e a Áquila e diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, quem pregava nesse lugar? Comecei a pintar esse quadro a partir de um ponto de vista oriental. Na cultura oriental, o nome do líder sempre é mencionado primeiro. Se for assim, a ordem desses dois nomes não deve ser vista segundo o conceito de primeiro as damas. Se um ocidental visitar uma família oriental e saudar primeiro a esposa, isso é considerado uma falta de respeito. Se você visita uma família coreana e ainda que saiba que o esposo não se encontra em casa, é recomendável saudar a esposa, dizendo: como está seu esposo? Só então deve saudar a mulher. O esposo sempre tem de vir primeiro, porque o esposo é considerado o cabeça da casa. Meus irmãos e irmãs, na Coreia não se usa a expressão damas e cavalheiros, como também o homem nunca vai atrás da mulher, tampouco adiante, para abrir a porta. A mulher sempre espera que o homem passe primeiro. Isso é a cultura oriental. A expressão de Paulo quando diz Priscila e Áquila deve ser estudada segundo a perspectiva oriental. Priscila era a esposa de Áquila. No entanto, o Espírito Santo guiou Paulo para que escrevesse Priscila primeiro, porque ela era a líder do grupo. Em outras palavras, Priscila era a pastora e Áquila o assistente, e a autoridade tinha sido delegada por Paulo. Romanos capítulo 16, verso 6 diz: saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Aqui a palavra trabalho significa ministério, e não se refere aos trabalhos de cozinha ou de lavar a roupa. As mulheres que Paulo menciona trabalhavam com ele. Também no versículo 12, vemos Trífena e Trifosa, e todas trabalhavam para o Senhor. No mesmo versículo, o apóstolo também faz menção de Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Como uma pessoa pode chegar a ser serva de Deus? Por meio do testemunho, da oração, do sermão e assim ajudar emocionalmente as pessoas. O fato de que Deus usava as mulheres para a sua glória era claro. A Bíblia aceitava a participação das mulheres na liderança. Isso devia estar sob a autoridade dos apóstolos. Por exemplo, Paulo ensinou que as mulheres deviam profetizar com a cabeça coberta, 1 Coríntios 11:5, porque era vergonhoso não fazer assim. Isso significa que as mulheres tinham liberdade para profetizar e a profecia era uma forma da pregação da palavra, mas deviam cobrir-se como demonstração de que estavam sob a autoridade dos homens. O Senhor continuou ensinando-me, dizendo: Yang Cho, de quem você nasceu? De uma mulher, Senhor.
Quem o criou? Uma mulher, Senhor. Quem seguiu meu ministério do começo ao fim e quem supriu minhas necessidades? As mulheres, Senhor. Todas as minhas respostas eram positivas. O Senhor continuou com o ensinamento. Quem permaneceu firme até o momento da minha crucificação? As mulheres, Senhor. Quem veio ungir meu corpo com óleo quando eu estava no sepulcro? Uma mulher, Senhor. Quem foi a primeira pessoa a ver-me depois de minha ressurreição? Uma mulher, Senhor. Depois de ter ressuscitado, a quem eu dei a primeira palavra? A Maria Madalena, uma mulher, Senhor. Em todas as interrogações, você respondeu sim, uma mulher. Por que continua resistindo e teme usar as mulheres? Estive rodeado de mulheres fiéis e amorosas durante toda a minha vida pública. Por que a igreja, meu corpo, não pode ser fortalecida pelas mulheres? Meus irmãos e irmãs, o que eu poderia ter dito? Tão somente admitir e aceitar que envolver as mulheres no ministério era a vontade de Deus. Após ter escutado esse grande ensinamento por parte de Deus, não tardei as líderes da rede missionária de mulheres em um dia de domingo. Umas 20 mulheres esperavam para ouvir minha apresentação. Expliquei claramente que estava com problemas de saúde e que o propósito de Deus era formar grupos nos lares e usar as mulheres como líderes. Tenho problemas graves de saúde. Vocês devem me ajudar a fortalecer o trabalho do corpo de Cristo. Deus quer usar as mulheres. As mulheres cumpriram um papel fundamental no ministério de Jesus e nunca estiveram ausentes nos momentos mais críticos. A vontade de Deus é estabelecer grupos nos lares e que vocês estejam à frente desses grupos. Amém. Tem razão, pastor. É a vontade de Deus. Estamos dispostas a fazê-lo. Conte conosco. Os homens tinham respondido de uma maneira intelectual e racional. Em contrapartida, as mulheres mostraram-se muito entusiastas. Realmente, mostravam preocupação por meu estado de saúde e todas concordaram em seguir os passos seguintes. A pastora Choi responsabilizou-se pela organização. De acordo com o número das diaconisas, dividimos a cidade de Seul em 20 regiões. O sistema em células tinha dado à luz os primeiros 20 distritos. Sugeri-lhes algo muito interessante e estranho por sua vez: usar um chapéu como símbolo de que sua autoridade como líderes estava sob minha autoridade. Em outras palavras, isso significava que a autoridade de pregar a palavra não era delas, e sim dada por Deus por meio de mim. Fiz o que Paulo tinha ordenado e não me pareceu ruim. Eu continuava mal de saúde, mas regressei para casa com um grande entusiasmo ao pensar que minha igreja estava entrando em uma nova onda do Espírito e que Deus esperava de nós um passo adiante para levar-nos a outro nível de crescimento. Pensei que toda a minha preocupação tinha se dissipado. Apesar de meu grave estado de saúde, o trabalho em células parecia encaminhar-se, e criei que havia chegado a hora de pensar no matrimônio. A filha da pastora Choi, Sung Hai, que recentemente havia se formado na Universidade Cristã de Mulheres, era uma jovem simpática e muito talentosa. Descobri que sentia uma atração especial por ela, e tive o pressentimento de que ela sentia o mesmo por mim, o que me fez sentir feliz. Decidi tomá-la como a mulher de minha vida. Um dia, chamei Sung Hai,
Até o momento, a considerava como minha irmã mais nova. Sung-Hai, você foi aprovada. Observei você todos esses anos e você foi aprovada no exame. Quem? Eu? Não sei o que dizer. Dei-lhe um relógio como compromisso de casamento. Depois de 1 ano e meio, quando tinha completado meus 30 anos de idade, no dia 1º de março de 1965, contraí matrimônio com a filha da pastora Choi, que era 6 anos mais nova do que eu. Senti-me muito feliz, ainda que nem tudo terminasse sendo uma boa experiência. Mesmo no dia do matrimônio, temia que pudesse chegar a desmaiar no meio da cerimônia. Pedi a Deus que me desse novas forças. Não podia estar tranquilo. Mais de 3.000 pessoas convidadas presenciaram a cerimônia. Tinha convidado um missionário que parecia muito comovido ao ver semelhante cena para que a dirigisse. Ele estava tão entusiasmado que pregou durante mais de 1 hora, enquanto eu e minha noiva estávamos parados no altar. Fazia todo tipo de gestos para esforçar-me a não cair nem desmaiar. Ficou tão difícil que a única coisa de que me lembro foi uma luta que parecia não ter fim contra meu próprio corpo, a tal ponto que nem sequer me lembro de ter ouvido. Eu os declaro marido e mulher. Mesmo na lua de mel, minha esposa passou grande parte do tempo cuidando de minha saúde. Não obstante, minha mente estava voltada para a igreja, em especial com relação às células e o crescimento. Mas tinha a tranquilidade de que grande parte dos problemas, quanto a estabelecer o sistema, estava resolvida. Apenas regressei para casa e já tinha a agenda completa de atividades no interior do país durante os 6 meses seguintes, pois nesse momento havia ganhado um reconhecimento nacional por causa do crescimento de minha igreja. Permanentemente viajava por todo o interior do país, levando a palavra, e regressava a Seul só nos fins de semana. E logo que terminava a reunião dos domingos, fazia minhas malas novamente para viajar a outro destino. Enquanto isso, minha esposa caía em um poço de depressão. Depois de 1 semana de atividade, o único presente que lhe oferecia era uma mala cheia de roupa suja. Sentia pena por ter lhe feito tomar a cruz de ser esposa de um pastor. Além disso, não recebi nenhuma remuneração durante 3 anos, por causa da construção de um novo templo. Queria ser exemplo. Minha esposa viu-se obrigada a trabalhar durante esse período para suprir as necessidades básicas da família. Pôs um cartaz na porta da casa que dizia: aulas particulares de piano. Enquanto isso, as células continuavam crescendo, o que resultou em crescimento da igreja. Determinados grupos começaram a mostrar quais eram as características do êxito. Os integrantes do grupo convidavam familiares e amigos para as reuniões do grupo, e muitos recebiam Jesus como seu Senhor e Salvador. Os grupos cresciam como fazem as células biológicas, por reprodução. Graças ao trabalho em células, o número dos que assistiam às reuniões de domingo foi crescendo de maneira espantosa, assim como o número de células. A igreja sentiu a necessidade de contratar mais pastores para supervisionar as células e designar mais líderes para esses grupos. Chegamos a um ponto em que não pudemos estar em dia com os papéis dos novos convertidos e, como consequência, diminuiu a porcentagem de crescimento. Apesar disso, a última cifra registrada oficialmente, em 1964, diz que tínhamos 2.400 membros.
Sabíamos que tínhamos crescido muito em razão do trabalho em células, mas não podíamos calcular com exatidão quantos havíamos alcançado com a mensagem. Frequentemente sentia que me encontrava cara a cara com a morte. Orava sempre com as mesmas palavras: Senhor, deixa que este servo possa levar tua palavra uma vez mais. Se atenderes a esse pedido, podes levar-me para teu reino depois de pregar tua palavra. Nessas circunstâncias, Deus levava-me às nações. As notícias do crescimento de nossa igreja eram conhecidas por todo o mundo, em especial entre as igrejas das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Foi nesse momento que meus olhos se abriram e pude ver o mundo inteiro em forma de células. Fui eleito presidente das Assembleias de Deus da Coreia do Sul e tive o privilégio de servir como membro da Junta de Conselhos nas Conferências Mundiais Pentecostais celebradas em Seul e no Brasil. Realizamos um programa de missões e ajudei os missionários para que implantassem o sistema em células em seus respectivos países. A igreja continuou crescendo, mas minha saúde não se mantinha estável. Caía desmaiado quando menos esperava. Em certa ocasião, desmaiei no aeroporto de Tóquio, no Japão, e outra ocasião nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos. E também em Singapura e em muitos hotéis. Sentia pena de minha esposa. Eu orava pelos doentes e muitos se curavam. Cada vez que via grandes milagres de cura, dizia por dentro: Senhor, por favor, peço que também cures minha doença. Deus tinha dito, porém, que minha saúde iria melhorar gradualmente até que a cura fosse completa, mas eu tinha de esperar por 10 anos. Nesse período, passei momentos de muita dor e sofrimento. Percebi que nada estava sob meu controle. Meu único objetivo na vida tinha sido o êxito. Ainda quando estava no ministério, meu desejo era construir a maior igreja de toda a Coreia. Mas chegou um instante em que nem o êxito, nem a ambição de querer construir uma igreja grande pareceu-me ter sentido algum. Só podia depender de Deus e confiar cada segundo, cada movimento, cada passo, cada alento de minha vida àquele que mostrava compaixão por mim. Agora sei que aqueles dias foram momentos de quebrantamento, e quão importante é que o líder seja quebrantado. Caso o líder não o experimente, nunca poderá dirigir o povo de Deus como pastor, porque o temor se apoderará dele. Uma liderança não quebrantada cairá na armadilha do dinheiro e do poder, porque guardará temor de perder sua posição e autoridade. Além do mais, desconfiará de seus seguidores e nunca lhes delegará sua autoridade por meio de perder sua posição e autoridade. Deus usa uma pessoa de acordo com o nível de sua entrega. Agora me dou conta de que Deus não pode usar uma pessoa até que ela seja quebrantada por completo e deixe de confiar em suas próprias forças. Portanto, ainda que tinha recebido a cura completa, descobri que meu ser era apenas um insignificante grão de areia diante da presença de Deus. Ao finalizar meus 10 anos de grande sofrimento e dor, Deus revelou-me a visão de construir um novo templo. O projeto seria centralizado na ilha de Ioido, que até o momento era um deserto, e o governo iniciava um plano de exploração e desenvolvimento, e centenas de apartamentos e escritórios governamentais estavam em construção. Conseguimos adquirir o terreno e finalizamos o projeto de construção em 1973. Foi quando, então, se fez notar o grande número de pessoas. No momento em que inauguramos o novo edifício de Ioido, tínhamos
18.000 membros e todos estavam envolvidos em algum grupo pequeno. Todavia, nem todos estiveram de acordo em abandonar o templo de Soedaimon. 8.000 pessoas decidiram ficar, e a denominação designou outro pastor para que dirigisse a congregação. Junto aos 10.000 membros, começamos uma nova etapa, a Era de Ioido. Continuamos a crescer e percebemos que a produção das células era ilimitada. No momento de nos mudar para Ioido, o milagre chegou à minha vida. Senti como uma onda de cura que golpeava contra o meu coração. Não posso dizer exatamente quando, mas sem sombra de dúvida, a cura foi completada. Nunca mais voltei a sentir o alento da morte. A cura havia chegado à minha vida e só dependia de Deus. Yang Cho, o grande, tinha morrido e junto com ele a sede pela fama e pelo poder. Por meio de minha experiência, posso assegurar-lhe que essas coisas são como a espuma na água, desaparece em um abrir e fechar de olhos. No primeiro ano, chegamos a 3.000 novos convertidos. Continuei motivando os integrantes das células para que pregassem o evangelho a seus familiares e vizinhos. Eu lhes propus metas e continuei ampliando o raio de ação das células. Cada vez que sonhava com encher o novo templo, Deus o ratificava, o que me motivou mais a continuar clamando pelo crescimento. Alguns anos mais tarde, alcançamos uma média mensal de mais de 3.000 decisões de fé. E eu encerro aqui esta palavra. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!